Depois que essa história foi mostrada ontem e repercutiu no Brasil inteiro, todo mundo começou a se perguntar, mas é comum? É normal? A sucuri é um animal que vive em rios, brejos, pântanos e outros ambientes aquáticos. Ela prefere porque ela tem mais agilidade dentro da água, mas ela fica sempre com a cabecinha ali, ó, pra fora. Geralmente é um animal que fica em locais rasos e cobertos pela vegetação para se proteger, como aconteceu em relação ao local onde o menino chegou, o Micael chegou, e a gente mostrou com o nosso repórter Vinícius Lemos, o corajoso, que chegou até pertinho, onde tudo aconteceu, e a cobra, deixando claro, ainda estava lá. A sucuri, é importante deixar muito claro, ela não tem veneno. E ela se alimenta de animais de pequeno e até de grande porte, depende da sucuri. E a sucuri também pode chegar até 8 metros. Rafael, isso é mentira. Não, não é. Inclusive, foi notícia nesse ano na Record, esse registro que aconteceu de uma sucuri de 8 metros. Mas a gente quer mais, quer entender mais esse assunto, porque existem inúmeros questionamentos, inúmeras dúvidas. Então, a gente resolveu chamar não só um simples especialista, mas ele é professor, doutor em herpetologia, se eu falei errado, desculpe, que é o estudo específico de répteis, que vai explicar melhor para a gente tudo isso. Ele é um grande pesquisador. Deixa eu chamar o doutor André para estar aqui junto com a gente, ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Por favor, doutor André, que honra tê-lo aqui junto com a gente. Muito obrigado, boa tarde. Eu imagino que o senhor, como grande pesquisador, também se surpreendeu com a história do pequeno Micael, né? Quando eu vi a notícia ontem, eu fiquei bastante surpreso. Apesar de que a gente tem tido alguns relatos de sucuris bem grandes aqui na região, né? Mas essa daí se superou. Agora, André, primeiro deixa eu explicar para as pessoas que o doutor André, é muito legal dizer isso, ele não é aquele pesquisador que fica dentro do laboratório, dentro de hospital, não. Ele já viajou esse Brasil, já viu muita serpente, já viu muita sucuri, para entender realmente a rotina delas, o que elas fazem, como é a alimentação delas. Agora, a sucuri normalmente não é de atacar pessoas, né? Não, o ser humano não faz parte da dieta da sucuri, né? Muitos confrontos, muitos ataques são registrados como forma de defesa. O indivíduo, e provavelmente o que aconteceu com o Micael, ela se sentiu invadida, né, o seu ambiente, a sua casa invadida, e ela deu esse bote para se defender. Uma vez que o ser humano não faz parte da dieta, não faz muito sentido julgar que ela estava querendo se alimentar dele. Isso também não exclui a possibilidade disso acontecer, né? Num caso onde não se tem alimento suficiente, né, naquele ambiente, e ela não consiga migrar, porque acontece muito isso, né? Alguns animais aquáticos que possuem respiração pulmonar, como é o caso da sucuri, ela consegue migrar de um ambiente para outro em busca de alimento, de abrigo, de local para reprodução. Então, de acordo com as necessidades, ela pode fazer essa migração. Mas, frequentemente, se instala em um ambiente onde essas condições já são perfeitas, né? E quando alguém ou algum animal, uma pessoa ou animal, invade o seu ambiente, pode acontecer isso. Se ela já tiver se alimentado, já tiver de estômago cheio, ela vai dar bote para se defender, para falar, olha, se afasta que essa casa aqui, esse ambiente é meu. Ou eu estou com a minha presa aqui, a gente não sabe, né? Sim. Ou filhotes, ou cria. Ou a cria dela também. também. Agora, já a gente volta a falar especificamente dessa serpente, mas vamos falar sobre esse registro que aconteceu, inclusive, esse ano. A gente virou notícia no Brasil inteiro sobre um pesquisador que veio de fora e contou para todo mundo que localizou uma serpente de 8 metros. E, inclusive, deram até uma denominação de anaconda verde. Isso, Isso aconteceu? Isso aconteceu. Isso foi uma expedição científica, né, que aconteceu no norte aqui da América do Sul. As sucuris, elas são, as várias espécies de sucuris, elas são frequentemente encontradas, como você bem colocou, né, isso é um comportamento normal, em locais com água. A maior parte do tempo a sucuri vive dentro da água.
ela sai para algumas situações especiais, como essa que eu falei, de se deslocar de um ambiente que não está propício para outro, em busca de alimento, abrigo ou para reprodução. Mas isso ocorre raramente, né? Eu mesmo já presenciei algumas sucuris fazendo isso, né? Se deslocando, às vezes atravessando estradas, acontecem atropelamentos, né? No meio de pasto, e aí as pessoas, os peões lá da fazenda, enfim, né, acabam matando esse animal porque ela, de certa forma, oferece um risco, né? Não só para a criação, mas também para os seres humanos, né? Agora, doutor André, para o pessoal de casa entender, voltando a falar especificamente sobre essa situação registrada, a gente viu as marcas na perna do garoto, né? Sim. Tem gente que fala assim, não, mas isso é mentira, que cobra não morde, sucuri não morde, né? Sucuri não tem dente, não tem como. Até tá vendo aqui, inclusive, o pessoal de casa vê. Através dessas marcas, dá para a gente imaginar o tamanho dessa sucuri? Dá para fazer uma suposição, né? Não existe uma relação perfeita entre o tamanho dessa marca, o tamanho da marca e o tamanho do animal. Certo. Né? A gente sabe que as sucuris, assim como outras serpentes parentes da sucuri, as constritoras, como jiboia, pitons, enfim, né? Então elas abocanham a presa, seguram com os dentes. Então todas essas serpentes, inclusive a sucuri, têm dentes, só não tem as presas inoculadoras de peçonha. Do veneno. Que estão na cascavel, na jararaca, urutu e assim por diante. Mas tem muitos dentes na boca, para poder segurar a presa. E enrolar. E aí se enrola e mata essa presa por asfixia, certo? Para depois engolir. Diferentemente da serpente peçonhenta, que pica, injeta o veneno, depois solta. Aí a presa vai andar um pouco, vai se deslocar, mas logo morre. E a serpente vai lá e faz a sua alimentação. Tá? Mas ela morde, né, e morde vigorosamente, justamente ou para segurar, para se alimentar, ou para espantar aquele agressor, mas ela morde vigorosamente. E é muito comum, Rafael, alguns desses dentes, como eles são fininhos, como pontas de agulha de injeção, né, são fininhos, é muito frequente que, e esses dentes também eles são voltados para trás, justamente para segurar a presa, certo, e depois ajudar na deglutição. É muito frequente quebrar dentes. Quebrar dentes e esses dentes ficarem no corpo. No corpo, na pele da pessoa. Por isso que é muito importante, ao chegar no serviço de saúde, verificar bem, pedir para verificar. Olha, não tem dente, dá uma olhada aqui. Às vezes, na própria palpação, dá para sentir se tem dentes. Para não causar nenhuma inflamação, nada disso. Isso. É claro que é um corpo estranho, né? Mas o simples fato de morder e abrir uma lesão na pele já abre porta para entrar bactérias. E isso é muito importante, né? Apesar da sucuri e outras serpentes não serem peçonhentas, como jiboia, que é muito frequente no nosso ambiente, a mordida ela leva bactérias patogênicas para dentro do corpo, rompendo a barreira protetora que é a pele. E isso é muito importante de se demarcar e se tratar essas feridas com todo cuidado, porque daí pode surgir uma infecção grave. Então tem que se tomar cuidado também. Não só porque não é peçonhenta, ou seja, são só as peçonhentas que matam, mas serpentes não peçonhentas também podem matar, pode levar a problemas graves. E lembrando que o Micael especificamente foi levado rapidamente pelo pai, inclusive até o hospital, fez até um torniquete com a camisa, porque nós não sabia, né? Amarrou a camisa no menino com muita força, ele até contou e levou o menino para o hospital, mas com o objetivo exatamente para que acontecesse o tratamento o mais rápido possível. Agora, qual o tamanho? Mais ou menos. Olha, eu julgo que essa serpente deve ter por volta de 3 metros. 3 metros? 3 metros. 3 metros, então. 3 metros. 3 metros é uma distância considerável. Que isso. E tem outro elemento também importante a se considerar. As serpentes, como todo réptil, elas nunca param de crescer. O crescimento é contínuo e indefinido. No entanto, ela cresce mais nas primeiras fases de vida, nos primeiros anos de vida, cresce mais rápido. Certo. Depois ela continua crescendo, mas cresce num ritmo bem menos acelerado, bem devagar. E na medida em que ela atinge a idade, a maturação sexual, ou seja, começa a reproduzir, ela diminui bastante o seu crescimento. E aí o que acontece? Ela aumenta de volume. Grossa. Então, às vezes, a pessoa vê aquela sucuri muito grossa e vê partes da sucuri dentro d'água, fora d'água e tal,
e faz um julgamento que, pela grossura, pode ser uma sucuri de 3, 4, 5, 6 metros, enfim, né? Muito grande. Mas não dá para estabelecer uma relação direta. Tá certo? Agora, outra curiosidade que muita gente entrou em contato com a gente querendo entender. Esse ataque aconteceu há alguns dias. A família voltou ao local, a cobra estava lá, e a nossa equipe depois foi até o local, depois de muitos dias, foi lá e ela estava exatamente lá, no mesmo local, em segurança, viva inclusive. É comum? Isso é normal? Por que ela não sai, ela fica sempre nesse mesmo local? Sim, ela tem. Você, na abertura da matéria, colocou alguns dados de comportamento desse animal que se encaixam bem a esse ambiente, olha ali. É bem um ambiente, característico. Um ambiente que tem um volume de água suficiente, ela não precisa de muito volume de água, né? Um volume de água suficiente. Provavelmente tem alimentos dentro ou fora d'água que vão ter acesso ali. E tem uma proteção vegetal, uma cobertura vegetal, tanto em volta como também em algumas partes sobre a água. Ou seja, o animal está se sentindo bem protegido ali. E ao mesmo tempo está ali de olho para ver se não aparece alguma presa, às vezes uma oportunidade para se alimentar. Apesar de que o ritmo de alimentação, e você colocou bem isso também, o tamanho da presa varia do tamanho da serpente. Então, à medida que a serpente vai crescendo, vai aumentando também o tamanho da presa. Tá? E frequentemente é isso que acontece. Ela dá preferência para presas de tamanho suficiente para a sua nutrição, para satisfazer. E o ritmo de alimentação varia também. No verão, elas comem uma vez a cada 10 dias, 2 semanas, ou às vezes até mais, conforme o tamanho da presa. Mas no inverno, diminui bastante o metabolismo e pode ficar meses sem se alimentar, economizando energia. Olha só características que a gente está entendendo hoje com o Dr. André. Deixa eu aproveitar. Vamos mostrar uma foto? A gente teve acesso a uma foto sua. Posso mostrar? Sim, claro que sim. Uma foto, inclusive, com uma serpente. Por quê? Porque o André é um grande pesquisador em relação às serpentes, em relação às cobras, daqui da nossa cidade, mas não só da nossa cidade, mas do país. E, inclusive, fiquei sabendo que tem até réptil que recebeu até teu nome praticamente de batismo por causa de pesquisa que o senhor fez. Na verdade não foi o réptil, foi um parasita de um réptil. Parasita de um réptil? Parasita que está presente no sangue. Olha só. Recebeu o meu sobrenome. Porque o senhor que descobriu? Porque o senhor que... Não, até nem fui eu que descobri, eu estava na equipe, né, que fez a captura, que fez o manejo desse animal, né, a coleta do material. Mas foi uma equipe de pesquisadores da Unesp de Botucatu. Olha só. Foram pesquisadores da Unesp, são parceiros meus de pesquisa. Né? Então, eles me brindaram, me presentearam com essa homenagem. Com todo respeito, o senhor que nos presenteia com conhecimento, com essa busca, né, constante aí por informações. Agora, para a gente encerrar, preservação. Acho que isso é importante. Quando eu trouxe essa notícia ontem, imaginava da repercussão, era uma preocupação nossa, de todos, ainda em relação à segurança desse animal, porque infelizmente tem gente que olha com outros olhos um animal como esse. Acho que é fundamental a gente falar sobre isso, né, doutor? Sim, muito importante. A gente não sabe, eu até gostaria de fazer uma visita nesse local para ver as condições ali, né, e até, quem sabe, ajudar na orientação do pessoal dali. Se esse local for um local que pudesse ser isolado, ótimo, ideal, porque aí o animal não sofre, como você colocou aí, agressões intencionais. Porque tem gente que fica sabendo dessa notícia e fala, não, eu vou lá matar. Isso é um crime, tem que deixar muito claro. Isso é crime ambiental. Crime ambiental gravíssimo. Gravíssimo. Isso, a Lei 9.605 prevê que é crime e tem uma repercussão séria, muito séria. E deixando claro que ele está na casa dele, né? Sim. Nós que estamos invadindo a casa dele. Vai depender muito ali, Rafael, da utilização que se faz desse manancial, né, desse corpo d'água. Então, se aquilo for um local que é utilizado, que foi feito pelos seres humanos, pelo proprietário da fazenda, se foi uma represa feita, construída para alimentação de animais, do gado, ou para coleta de água, para abastecimento de algum local ali da residência, da fazenda, provavelmente haverão outras oportunidades de confronto, de problema. Então, a gente tem que estudar, né, junto com as autoridades ambientais, estudar a maneira de preservar a vida desse animal. Em alguns, não estou dizendo que é o caso específico dessa sucuri, mas em alguns momentos há uma autorização para se deslocar, né, capturar esse animal, deslocar para um local mais seguro, né,
soltá-la no local seguro, pensando na preservação da integridade dela. Perfeito. Quero agradecer demais, doutor André, valiosa a sua participação. E claro, se o senhor for lá, a nossa equipe evidentemente que vai querer registrar, querer acompanhar tudo, mas excelente trabalho e é importante a gente continuar pesquisando esses animais. Abraço mais uma vez ao Micael, que foi um guerreiro, Sim, né? Claro, grande corajoso. Micael, a mãe também que entrou na água, imagine o desespero dessa mãe. O bom é que eles tiveram aí uma grande lembrança, uma grande história para contar que repercutiu no Brasil inteiro. Verdade. Obrigado, André. Grande abraço. Rafael. Obrigado, doutor André. Ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, pode ficar à vontade, trazendo aí informações, curiosidades, falando um pouco sobre até mitos, né, que muita gente tem em relação às serpentes, e é importante a gente explicar tudo direitinho para você, repercutindo essa história que chamou a atenção e continua chamando a atenção demais.